Boa noite a todos. Agradecemos a Deus por essa oportunidade maravilhosa de aprendizado que nós sempre temos, não só preparando as palestras, como também vindo e conversando com os irmãos dessa casa. Muito agradecida pelo convite sempre, e essa casa que nos acolhe. Hoje, a minha palestra, ela vem complementar aquela palestra feita anteriormente. Eu espero que a maioria esteja aqui, tenha visto a palestra sobre suicídio, e essa palestra sobre suicídio, quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que fica nas pessoas um sentimento estranho, né? Porque a gente lida com uma dor muito grande, que é a dor daquela pessoa que não conseguiu resolver os próprios problemas. E isso, sem nenhum julgamento, realmente é uma coisa complicada, porque a pessoa perde todo o referencial e coloca fim a uma existência que poderia ter sido de crescimento. Então, quando a gente fala do suicídio, a gente não pode levianamente colocar só o problema. É preciso também colocar as soluções. E a solução vem quando a gente pensa na cura para os nossos males, através do sentimento maior que o Senhor nos ensinou, que é o amor. E o amor, ele sempre caminha junto com um outro sentimento muito importante, que é o sentimento do perdão. Então, eu vou começar contando uma história para vocês. Eu sou professora da faculdade e quando eu vou dar aula, assim, normalmente eu costumo ter um perfil de uma professora próxima aos alunos, eu brinco, eu às vezes canto música. E por quê? Porque eu acho que é uma forma de ensinar sem aquela tensão do ensino, sem aquelas dificuldades. E aí, eu sempre faço isso. E os meus alunos já conhecem a professora Viviane, eles já sabem que isso vai acontecer na aula. E aí um dia eu cheguei na sala de aula, apresentada para uma turma nova, e estava lá e comecei a conversar com eles e explicar o que eu ia fazer, e notei que na minha frente tinha uma aluna que me olhava com um olhar assim forte, um olhar que eu não sabia dizer se era de raiva, se era de tristeza, mas um olhar pesado. E eu continuei na aula e conversando e etc. E ela continuou com aquele olhar pesado. E a aula dura 1h45. E nessa 1h45 eu estive em contato com aquele olhar. Aquele olhar me provocou uma coisa muito ruim. Eu olhava para ela e a impressão que eu tinha é que ela estava me mandando umas facadas. Assim. Eu achava que se eu andasse eu ia cair. E eu estava ainda nessa mesma aula com esses mesmos alunos, e um outro aluno também foi extremamente agressivo comigo, um momento que eu abri para perguntas e etc., e ele foi extremamente agressivo comigo. Aquilo me fez tanto mal, aqueles dois alunos, me olhando com aquela agressividade, que eu, na hora que acabou a aula, eu fiquei me perguntando, meu Deus, são jovens, são pessoas que deveriam estar aqui com um sentimento de eu vou aprender, eu vou melhorar, eu vou ser um profissional, eu vou estar bem na minha vida. E não, eles preferiram essa conduta de desafio, de agressividade. E aquilo me fez tanto mal que eu sei que eu cheguei em casa e passei mal. Fiquei com uma labirintite. E aí eu comecei a pensar, eu sempre quando estou nessas situações em que eu me encontro triste por algum motivo ou sem entender alguma coisa que possa ter de alguma maneira me machucado, eu busco o Evangelho. E aí nesse dia eu abri o Evangelho e estava justamente falando sobre o perdão. E aí eu percebi que existia uma situação na minha vida e que essa situação merecia uma atitude minha. E aí foi dessa situação que eu comecei a falar sobre o perdão e sobre o amor. Então, eu quero que vocês imaginem agora o seguinte, uma situação da vida. Então, nós todos os dias fazemos comida, não fazemos? A comida, o que a gente faz? Tudo aquilo que a gente não come, ou a casca e etc., é o nosso lixo orgânico, não é? Esse lixo orgânico, ele vai para um saco, não vai? E a gente vai pegar esse saco, amarrar e jogar na lixeira para o lixeiro buscar. Não é assim?
E esse lixo, ele é orgânico, então ele se decompõe. Ele vai para um lixão para poder se decompor. Agora vamos trazer isso para a nossa vida para a gente entender onde a gente quer chegar. Vamos supor que a gente pega esse lixo orgânico e amarramos o saco. Mas em vez de jogar fora, nós deixamos esse saco dentro da nossa casa. É orgânico? Ele vai apodrecer, não vai? Ele apodrecendo, ele vai gerar um cheiro horrível, não vai? Cada dia que passa, esse cheiro vai ficar pior, não vai? E esse cheiro pior, uma hora que eu abrir o saco, vai chegar na casa do meu vizinho. E o meu vizinho vai sentir um cheiro muito ruim vindo da minha casa, não é? Meu vizinho vai bater na minha porta e vai dizer, olha, tem alguma coisa cheirando tão ruim aí que está me atrapalhando. Ou seja, a minha casa não vai ficar bem e a vizinhança também não. Vamos trazer isso agora para o nosso dia a dia. Os nossos sentimentos ruins viram o nosso lixo orgânico. Tudo aquilo que a gente não gosta, a gente vai jogar dentro de um saco, não vai? Agora, nós podemos amarrar a boca do saco e jogar para o lixeiro, não podemos? Só que nós não fazemos isso. Nós amarramos a boca do saco e deixamos o lixo dentro da nossa casa. O lixo das nossas mágoas, dos nossos sentimentos ruins, das experiências que nós vivemos que nos provocaram dor. E esse lixo nós deixamos em casa, pubando, apodrecendo. E mais, nós fazemos questão de abrir esse lixo absolutamente todos os dias e cheirar. E nós vamos sentir o cheiro da nossa dor. Então, esse lixo vai acabar fazendo o quê? Ele vai acabar incomodando o nosso vizinho, que é o nosso próximo, aquele que está perto da gente, aquele que divide a vida com a gente de alguma maneira. Ou seja, vai afetar a nós mesmos e afetar todos ao nosso redor. Bom, o lixo que a gente guarda porque a gente quer. Concordam comigo? Se você não quiser, você descarta. Põe lá para o lixeiro carregar. Mas a opção é nossa, é voluntário. Então, as nossas mágoas, o que significa mágoa? Vem da palavra mas, águas. Águas ruins. Águas podres. São as nossas mágoas. É aquele rio de coisas que a gente deixa correr dentro da gente. Principalmente, represamos essas más águas, essas mágoas nos nossos corações. Bom, então o que a gente tem que fazer? Nós temos duas opções, e excelentes opções. Nós podemos jogar fora aquilo que não nos interessa, e podemos também, está na moda agora, reciclar aquilo que nos interessa, não é? Transformar. Existe uma frase de um pensador filósofo chamado Tertuliano, que diz assim: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Quer ser feliz por toda a vida? Perdoe. Então, a nossa vida, quando a gente fala de perdão, a gente tem que pensar na jurisprudência divina, ou seja, na justiça do nosso Senhor. Por quê? Porque essa justiça nos afeta e nós sabemos que a imagem de Deus é bondade infinita e misericórdia. E nós sabemos que a misericórdia de Deus é do tamanho da nossa necessidade. Portanto, se a nossa necessidade de aprendizado é muito grande, Deus nos dá todas as experiências das quais nós necessitamos. Se nós temos menos necessidade de aprender, Deus nos dá menos experiências. E aí a gente traz isso para a nossa vida, falando do Evangelho de São Marcos, quando ele diz assim: os sãos não precisam de médicos. Quem precisa dos médicos é quem está doente. Ou seja, Jesus diz, eu não vim chamar os justos, mas sim chamar os pecadores ao arrependimento.
Ou seja, nós estaremos com aquilo que nós precisamos estar. Desta forma, a gente começa a enxergar as dificuldades da nossa vida com mais carinho. Porque elas são o quê? Ensinamentos. Degraus da nossa escada que nós subiremos todos os dias. Bom, quando nós estamos esclarecidos, então, todos nós sabemos o que dói e o que não dói. Nós sabemos o que é certo e o que não é certo. Nós sabemos aquilo que vai magoar e sabemos aquilo que não magoa. E nós sabemos que nós podemos fazer o que nós quisermos. Mas, lembrando sempre, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Portanto, é voluntário da minha parte. Eu decido se quero ferir ou magoar alguém. Mas se eu decidir que eu quero ferir e magoar alguém, eu preciso me lembrar que o outro também tem o direito de me magoar e me ferir, porque é a vontade dele. E se eu semeio essa mágoa e essa dor, eu vou colher. Porque quem planta jabuticaba não pode colher jaca. Não é? Então, gente, quando a gente fala de dor, de tristeza, nós vamos sempre nos responsabilizar pelas nossas atitudes, que podem provocar dor e tristeza não só no outro, mas em nós mesmos. Quando nós nos desrespeitamos, quando nós avançamos o sinal e, de alguma maneira, o prejuízo é mais nosso do que de qualquer outra pessoa. E, infelizmente, nós fazemos isso todos os dias. Quando uma pessoa acende um cigarro, ela está fazendo o que com ela? Suicídio lento. Então, ela está voluntariamente se agredindo. E isso é porque ela quer. As pessoas dizem, mas eu não consigo largar o vício. Você tentou? Você procurou o melhor caminho? Você entendeu que é uma coisa que te faz mal? Então, gente, essas nossas atitudes, elas vão se repetindo na nossa vida, não só nos vícios, mas nas nossas atitudes. Quando eu estou ao lado de uma pessoa que não gosta de mim, eu estou aceitando isso. Ou seja, eu estou permitindo que ela não me valorize. E eu estou ficando ao lado dela porque eu quero. No livro Missionários da Luz, Alexandre, ele retrata de uma forma muito carinhosa essa visão de que a gente não deve fazer ao próximo aquilo que a gente não quer que seja feito para a gente. Quando ele diz assim, ora e auxilia em silêncio, porque não sabes se amanhã raiará seu instante de abatimento e de angústia. E manda a regra divina, façamos aos outros aquilo que desejamos que nos seja feito. Então, hoje, eu posso ser vítima de uma situação, mas ontem ou amanhã, eu posso me transformar no algoz, no malfeitor. A vida é dinâmica. Não existe ninguém 100% bom, nem ninguém 100% ruim. Nós somos construídos de momentos. E em alguns momentos nós somos 100% bons. Mas em outros momentos nós conseguimos ser pior do que péssimos. Mas por que isso? Porque nós somos humanos e nós experimentamos todos os sentimentos. Orai e vigiai. Quando eu estiver em contato com Jesus e os ensinamentos que Ele nos traz, nós damos conta de segurar, de frear os nossos maus instintos. E isso é transformação. Isso é reciclagem do lixo, né? Bom, então, todas as experiências que nós temos, elas são gratificantes, mesmo as mais doídas e difíceis. Quando um palestrante chega na frente, parece até que a gente veste a capa da bondade e da perfeição.
Saibam vocês que cada palestra ministrada por qualquer palestrante é um ensinamento muito maior que ele estava precisando. E os nossos bondosos mentores e anjos da guarda separam o tema para a gente, para que a gente aprenda mais ainda. Então, para mim, estar aqui é uma oportunidade de reciclar o meu lixo, que não é pouco. Quando a gente pensa no perdão, a primeira etapa do perdão é não desejar vingar-se. É não desejar repetir o erro. Quando alguém me faz um mal, qualquer que seja ele, nós somos humanos, então a gente pensa assim, gente, por que eu não falei aquilo? Por que eu não respondi na hora? Por que eu não dei um soco na cara dele? Não é assim? Pô, isso é humano, isso é normal. Todos nós sentimos isso. Ninguém pode ser condenado. Só que nós podemos sentir, mas devemos rapidamente dizer, mas essa não seria a melhor atitude. A melhor atitude é eu entender o que aconteceu e, principalmente, perceber a minha culpa no que está acontecendo comigo. Então, quando você está no trânsito lá, dirigindo tranquilamente, vem alguém e te fecha. Você diz, eu não tive culpa nenhuma. E se você estava andando muito devagar? Bom, se você não teve culpa nenhuma, ótimo, aquela fechada e etc., o que você vai dizer para o cara? Em vez de você dizer, né? Vai com Deus, irmão. Carrega teu lixo. Por que você vai pegar o saco de lixo dele? Qual a necessidade que você tem de crescer ainda mais o volume do seu próprio saco de lixo? Então, qualquer um que faça alguma coisa para você, seja um espelho. Não abrace. Deixe que aquilo se vá, que aquilo se dissipe, porque você não precisa acumular mais lixo emocional. Assim, meus amigos, o perdão, ele tem o poder de libertar. Quando eu perdoo, eu deixo o outro ir embora em paz. E quando ele sai da minha vida, a dor que ele me provocou se dissipa. Porque eu libertei o meu algoz. Existem várias histórias que a gente pode contar, mas essa é uma grande história que eu vou contar para vocês, que é um dos exemplos maiores que eu já vi de perdão na minha vida. Aconteceu aqui em Goiânia, uma senhora tinha um filho, rapaz, ele tinha 17 anos, e ele foi morto por um bandido. O bandido foi preso em flagrante e foi detido. E essa senhora, no dia do julgamento desse rapaz, ela pôde vê-lo e estar com ele. E então ela disse para ele assim, eu vou te matar. Você vai preso e eu vou te matar. Escreve o que eu estou te falando. E todos os dias de visita, ela ia visitar esse rapaz. E ela chegava para visitá-lo com um lanche, ela chegava para visitá-lo com livros, ela é espírita, então ela lia trechos do livro para esse rapaz e começou a conversar com ele, descobriu que ele era um pai de família e que ele não conseguiu enxergar outros caminhos a não ser roubar. E que naquele dia ele queria roubar o celular do rapaz, o rapaz não entregou e ele estava armado e simplesmente tirou a vida de um irmão. Bom, essa mulher fez isso durante 5 anos, que foi o prazo que esse rapaz ficou preso até conseguir a liberdade condicional. Todos os sábados ela ia visitá-lo, mas ela nunca faltou. E ao final, quando ele conseguiu a liberdade condicional, ela foi buscá-lo na prisão. E aí ela foi buscá-lo. Quando ela chegou na porta, ele saiu, e ele já era um homem transformado pela fé, pelas verdades que ele havia aprendido com aquela mulher. E ele disse para ela, olha, agora eu estou livre, eu estou aqui de fora, nós estamos frente a frente, e a senhora agora pode me matar, porque eu vou entender. E ela disse, mas eu já te matei há muito tempo. O homem que matou meu filho está morto. E hoje ela é uma pessoa que emprega esse rapaz. Então,
a gente vê a força do perdão na ressignificação das atitudes. Quando a gente percebe que não precisa ir ao fim do poço, ao fundo do poço, para poder resgatar a dignidade nossa e dos outros que nos cercam. Nós também precisamos nos conscientizar, gente, quando a gente exerce o perdão, que ninguém é obrigado a gostar da gente. Ninguém. Mas, se alguém não gosta da gente, nós também não somos obrigados a conviver com essa pessoa. Jesus disse, perdoa teu inimigo, mas não mandou ninguém morar com ele. Jesus só falou, perdoa seu inimigo. Jesus disse, enxergue o seu inimigo com amor. E aí você deixa de vê-lo como inimigo. Você passa a vê-lo como alguém que está perto de você. Não obrigatoriamente alguém que você ama, mas não precisa ser nunca alguém que você odeia. Basta ser alguém que, se não dá certo, ele lá e eu cá. É uma forma de respeito, né? E aí, amigos, é que eu gosto de falar muito, um exemplo do nosso dia a dia. Quando a gente joga o exemplo do matrimônio, do casamento. Todos nós sabemos que não é fácil dividir a vida com ninguém. Mas o marido ainda é mais difícil. O marido, a esposa, né? Então, o que acontece? A gente conhece, namora, juras eternas de amor. Aquela pessoa é a pessoa mais linda do mundo. Eu olho aquela pessoa e minha vida se alegra. Eu namoro, eu noivo, eu caso. Por que eu estou casando? Eu estou casando porque eu estou acreditando que aquilo ali é o melhor para mim. Eu estou acreditando que eu vou viver o grande amor. E aquela pessoa é a pessoa que eu elegi para ser o meu companheiro, a minha companheira. E mais do que isso, eu vou ter filhos com aquela pessoa. Ou seja, eu estou escrevendo uma história. Mas num dado momento, deixa de ser a pessoa que eu quero. Por quê? Porque nós somos seres humanos. A gente se transforma diariamente. Portanto, quando eu tinha 20 anos, eu era uma pessoa. Hoje eu tenho 51, eu sou outra pessoa totalmente diferente. Isso significa que eu me tornei uma pessoa melhor ou uma pessoa pior? Não. Isso significa que o tempo passou, eu aprendi um monte de coisas e hoje eu sou uma pessoa diferente. E quando acontece isso num matrimônio, às vezes os dois ficam tão diferentes que a convivência já não é mais a melhor opção. Mas como? O casamento é indissolúvel? Não. Indissolúvel é um laço de ódio, porque a gente transforma aquilo numa prisão. O casamento, ele é bom enquanto ele traz amor, tranquilidade, paz e respeito às pessoas. Se isso não tem mais lugar, o casamento não tem mais lugar. E nós precisamos aprender a nos desfazer daquilo que nos faz mal de uma maneira responsável. E assim, o que a gente faz? A gente pega o saco de lixo, amarra e vai jogar na lixeira. E a gente se certifica de que ele não furou e eu não espalhei lixo por onde eu fui. Eu não preciso olhar o meu ex-marido ou a ex-mulher com olhos de quem está vendo o inimigo. Eu preciso ver nele aquela pessoa que me fez feliz por tanto tempo. Eu preciso ver nele aquela pessoa que me conquistou e que me fez, inclusive, acreditar que seria para sempre. Eu preciso ver no outro aquela pessoa que é pai ou mãe dos meus filhos e, portanto, merece todo o meu respeito, mesmo não sendo mais o meu companheiro. E assim vale para o meu chefe, vale para o meu amigo
e vale para o meu irmão, vale para qualquer desafeto que eu tenha nessa vida. Por quê? Porque é assim que nós consertamos as relações. Por isso Jesus falou, perdoe o inimigo, mas não mandou a gente morar com os nossos inimigos. E quando a gente deixa de ser vítima, quando a gente deixa dessa postura de, ai, coitadinha de mim, eu sou tão mal, eu fiz tanta coisa errada, ou as pessoas fizeram tantas coisas erradas comigo, e agora o que que resta de mim? O que me restou nessa vida? Isso é vitimização. Isso não é real. Porque para você foi dada a mesma vida que foi dada a todos os irmãos da face da terra. Agora você sabe o que você faz com o seu saco de lixo. Você sabe se quer botar ele dentro de casa, ou se quer jogá-lo fora, ou se quer reciclar. E como que eu vou reciclar, gente? Então eu vou olhar para todas as pessoas que possam ter feito alguma coisa que tenha me magoado e esperar delas o melhor. Quando eu olho um irmão na rua, eu tenho que olhar com os olhos de Jesus e esperar ver a história daquele irmão. É bater o olho e dizer assim, olha, ela tem uma história. Ela tem as lutas, as vitórias, as derrotas, as alegrias, as tristezas, assim como eu. Se ela tem uma história, eu tenho que respeitar. Por quê? A minha história eu também quero que seja respeitada. E como eu vou olhar para o outro que me magoou? É comum a gente ver as pessoas falando bem assim, depois que eu saí desse casamento, eu cresci, eu virei outra pessoa. Hoje eu sou uma pessoa alegre. Agradeça, então, a quem te permitiu essa libertação. Quem foi? Foi o seu ex. Ah, eu larguei aquele emprego porque o meu chefe era um monstro. Ele acabava comigo, ele me fazia muito mal. Hoje eu estou muito melhor. Agradeça ao seu ex-chefe por ter te mostrado aquilo que você não queria. Por ter sinalizado para você uma pessoa que você não quer ser. Dessa forma, você se transformou e foi ele, o seu algoz, que te ensinou a se transformar. E aí, gente, a doçura passa a fazer parte das nossas atitudes, principalmente quando a gente olha para aquele irmão que nós nunca mais vamos chamar de inimigo. Nós vamos chamar de ajudante, o nosso ajudante de crescimento. Porque a partir deste momento, nós todos teremos um ajudante de crescimento. Graças a Deus. E aí, meus irmãos, eu tiro para vocês algumas frases que eu achei que são muito importantes. Perdoar não é esquecer. Nunca. Porque seria utópico se nós disséssemos, nem me lembro mais daquela dor. Isso não existe. A dor sempre vai ser um sinalizador de que nós vivemos alguma coisa. E ela é importante na nossa lembrança, para que a gente ore e vigie sempre. É preciso que a gente tenha referências, e a dor é uma grande referência. A outra frase é, perdoar não é diminuir ou negar o equívoco. A partir do momento que eu perdoo, eu não estou dizendo que o crime não foi cometido. Eu estou apenas libertando a mim e ao outro de uma situação. Perdoar não é concordar com o erro. Tem gente que acha, eu perdoei, então agora todo mundo vai achar que eu estou concordando com o que foi feito comigo. Não. Perdoar é simplesmente se libertar. Perdoar não é esperar um pedido de perdão. Eu estou perdoando. Parte de mim essa atitude. O que o outro sente com relação ao que foi feito é um problema dele. É em mim que eu vou me focar para poder conseguir essa libertação.
Chega de ficar esperando. Ai, ele tem que me pedir perdão por tudo que ele fez. Não. Tenha a sua atitude, perdoe o que foi feito e se livre deste mal, né? Perdoar não é parar de sentir dor. Quando a gente vive situações que nos ferem demais, a gente diz assim, agora eu perdoei, nunca mais eu vou sentir essa dor, nunca mais eu vou me lembrar dessa dor, nunca mais essa dor vai fazer parte de mim. Isso é fugir, você está fora da casinha. Quando você sente a dor, você vai sentir a dor daquela situação que foi algo contra você, mas essa dor será a dor de um crescimento, sempre. Perdoar não é negligenciar a justiça. A justiça que tenha que ser feita, há de ser feita. Não é porque o rapaz matou o filho da senhora que ela disse, não precisa prender ele, não. Eu já perdoei. Ele foi preso pelas atitudes dele. Ele foi condenado e ele ficou em cárcere pelas atitudes dele. Mas você não negligenciou a justiça. Você só passou por um momento difícil e soube se desvincular daquela maldade, daquela tristeza e deixar aquilo se tornar para você um motivo de crescimento, de transformação, de evolução. E por último, perdoar não é confiar nem reconciliar. Se alguém te fez mal, você não é obrigado a confiar nele mais. E você não é obrigado a viver com aquela pessoa. Você simplesmente perdoou. Isso não significa que você tenha que dividir o mesmo espaço. Então, meus amigos, eu vou ler para vocês a minha conclusão. Essa conclusão ela foi tirada de um livro que é do professor Rossandro Klingen. Ele é um psicólogo, psicoterapeuta espírita, e ele é fantástico. Ele escreveu um livro, Auto Perdão, que eu recomendo a todos. Nós precisamos entrar para a academia do fortalecimento da nossa capacidade de perdoar. Levantemos todos os dias os pesos do conhecimento das verdades do Cristo. Pensemos essas verdades, raciocinemos nas nossas mudanças e transformações, façamos emergir em nós o nosso melhor a cada dia. Percebamos a diferença entre vaidade, egoísmo, maldade e a consciência e a justiça. Precisamos ser proativos na nossa vida e com relação ao nosso destino, abandonando a reatividade, que nos aproxima muito mais do instinto do que da fé raciocinada. Perdoar exige coragem e força, e não significa nem fraqueza, nem exposição. E ainda demanda tempo e trabalho. Portanto, como nunca é tarde para recomeçar, ou para começar por uma primeira vez, façamos isso a partir de hoje, nos nossos dias que se seguem, e com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos olhar todos os dias para nós mesmos e para todos os nossos irmãos, com esse olhar do amor e do perdão sempre. Então agora, nos preparando para este momento de trocas de energias com o plano superior, rogamos à espiritualidade amiga e ao nosso Pai Jesus Cristo, que nos abençoe, que nos ampare, que faça com que os nossos corações e as nossas mentes tenham recebido essas mensagens preparadas por nossos espíritos orientadores, e que Jesus conduza os nossos passos todos os dias. Que nós possamos abrir os olhos pela manhã e agradecer pelo simples fato de enxergarmos. Que nós possamos então, a partir daí, enxergar o mundo com os olhos do Cristo.
percebendo a natureza, percebendo as nossas células, percebendo a vida que pulsa em nossos corações e agradecendo todos os dias, percebendo inclusive que as nossas dificuldades são os nossos maiores presentes, entendendo que Deus nos dá a vida, mas o que nós fazemos com ela é responsabilidade nossa. Portanto, que nós nos responsabilizemos por esse dom divino que é abrir os olhos e viver, e que nós possamos fazer isso com todo amor, protegidos pela bondade e pela misericórdia do Cristo. Pai amado, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.